irmãos. Primeira Epístola de Paulo Apóstolo aos Coríntios, no capítulo 4. Primeiro aos Coríntios, no capítulo 4. A leitura nós iniciaremos a partir do verso 6. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolos, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra outro, porque quem tem diferença é que tens tu que não tenhas recebido, e se o recebestes, por que te glorias como se não houveras recebido? Já estáis fartos, já estáis ricos, sem nós reinais, oxalá reinasses para que também nós reinemos convosco. Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós ilustres e nós vis. Até esta presente hora sofremos fome, sede, estamos nus, recebemos bofetadas, não temos pousada certa, nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos. Até ao presente temos chegado a ser como lixo desse mundo, como a escória de todos. Não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados, porque ainda que tivesseis 10.000 anos em Cristo, não teríeis contudo muitos pais, porque eu pelo Evangelho vos gerei em Jesus Cristo. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Mas alguns andam inchados, como se eu não houvesse veio ter convosco, mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser. Então conhecerei, não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Amém. Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Queridos irmãos, esta parte, início da primeira carta que o apóstolo escreveu à igreja que estava em Coríntios, e uma parte até mesmo da escrita era direcionada também a quem estava à frente, não é, da igreja, e também a todos que ali estavam. Isso porque havia notícia de que aqueles que estavam ali no meio, em algum momento se achavam por si autossuficientes, detentores de um conhecimento, de um entendimento, e que isto fazia com que se vangloriavam diante dos outros. E para o homem, o ser humano, é muito fácil ser tomado pela vanglória, ficar aqui, como lemos, inchados no conhecimento, em tudo aquilo que faz parte da nossa vida aqui nesta terra, tudo aquilo que vemos até na sociedade em que estamos inseridos. Quantos buscam fama, quantos buscam título, quantos buscam reconhecimento, quantos buscam primazia, quantos buscam, em detrimento de alguém que chora, os primeiros lugares, os lugares de destaque, sem se preocupar se fica para trás alguém chorando. Mas no amor manifesto por Jesus Cristo a cada um de nós, pois, na obra consumida no madeiro da cruz,
Ele cumpriu a missão que o Pai lhe havia determinado, venceu a morte, resistiu ao pecado. Em algum momento, numa aflição muito grande, quando não na natureza divina, mas na natureza humana, clamou ao Pai que, se possível fosse, passasse dele aquele cálice. Ali era a matéria, sabendo que ia sofrer ainda mais, mas tinha que cumprir. Ele cumpriu, venceu o mundo, o pecado, e quer que nós vençamos também. Fácil, ele não disse em nenhum momento que seria, mas que nos daria força, nos daria coragem, deixaria o Espírito Santo, o Consolador, e nos guiaria em toda a verdade. E somos guiados por esse Espírito Santo. E reunidos aqui nesta noite, de muitos lugares, irmãos, irmãs, famílias inteiras aqui reunidos, que seja o nosso único propósito nos reunirmos para louvar a Deus, para oferecer um culto de louvor e adoração ao Deus que em algum momento da tua vida te amou, te encontrou com misericórdia, pois olhando para tudo isso que está escrito nas Escrituras, e aqui mesmo o apóstolo aconselhando, admoestando, a obra de Jesus já havia sido concluída, o amor já havia sido estendida, a misericórdia havia sido então colocada sobre o homem, o ser humano, e quantos negam, quantos denegam, quantos jogam para trás, mas nós, coube a nós todos que estamos aqui, crermos por fé que um dia nós poderemos entrar nos céus e viver a eternidade com Deus lá na sua glória. O apóstolo dizia, falando a eles, nós somos loucos por amor de Cristo. Não estava dizendo aqui de nenhum afastamento da razão, não, mas numa palavra para demonstrar o quanto havia de amor por Cristo e por tudo aquilo que Ele havia feito por cada um de nós. E nos dias em que estamos, irmãos, quantas vezes não glorificamos, não louvamos, não oramos, queremos muito e fazemos pouco, exigimos quando o nosso papel não é exigir, é pedir e clamar misericórdia, Senhor, misericórdia, perdão, compaixão. Esta é a nossa vida, é isto que deve estar no nosso coração, independente da idade, mas que haja em nós a boa compreensão da obra de amor, de piedade, de compaixão, da obra de Jesus Cristo, para que este amor possa entrar no nosso coração, tomar conta do nosso ser, lançar fora tudo aquilo que nos apresenta com alguma destas qualidades não boas, com alguma qualidade que gera algum inchaço espiritual, algum inchaço, alguma vaidade humana, mas que caiam as vaidades humanas pelo poder de Deus e da palavra, e surja em nós as qualidades de um verdadeiro cidadão dos céus, que haja virtude, que haja poder, que haja glória, que haja alegria, haja sinceridade no nosso coração, e não haja nenhum desses sentimentos de ensoberbecer-se a favor de um contra outro, e de forma alguma haver contenda ou qualquer diferença entre nós. Fomos salvos pelo mesmo Jesus, alcançados pela mesma misericórdia. O preço foi o mesmo, não importa se com um mês de caminho, com um ano, 50, 74 anos que seja, o preço foi o mesmo, o valor é o mesmo, a condição é a mesma, a misericórdia é a mesma, os céus é um só para todos nós. Então juntos nós vamos caminhando no mesmo sentimento, e que nenhum de nós possamos ser achado com alguma condição que, olhando o Senhor para nós,
possa lançar um olhar de repreensão, imaginando, mas como pode, não entendeu nada, não, e possamos entender a vontade de Deus na nossa vida, a vontade de Deus para a igreja, e possamos compreender da sua vontade e aceitar dos seus planos, pois vivemos dias em que o homem não aceita mais ser corrigido, todos são mestres e doutores, todos são influenciadores, ninguém quer mais sofrer o Evangelho de Jesus Cristo, falar com a boca dizendo que está salvo, o mundo fala, mostrar obras de salvação são poucos que mostram, louvado seja o nome do Senhor que nos dá de pregar a palavra nesta noite. Quantos afadigados por tanta coisa, quantos tomados por tantos compromissos, a agenda está cheia, não tem tempo de orar, não tem tempo de reunir a família, mas tem tempo de criticar, tem tempo de olhar para o irmão, tem tempo de olhar para a vida deste, daquele, julgar. Sentamos numa cadeira de juiz que não é a nossa. Juiz é aquele que fez os céus e a terra e criou Jesus Cristo. Ele veio, venceu a morte, retornou ao Pai e Ele julgará. Ele julgará, então, não é isso? Mas um dia nós vamos julgar, calma, e hoje não é tempo de julgar, não, hoje é tempo de sermos aperfeiçoados. Ele busca em nós a perfeição, sabendo que nós somos imperfeitos, mas nos reveste de força, de poder, de virtude, de glória, para que nós vamos sendo revestidos da natureza divina, vamos sendo cheios do Espírito Santo de Deus, deixando para trás tudo aquilo que são os costumes do mundo que puxam o homem para baixo. Mas nesta noite, em nome do Senhor Jesus, o nosso Jesus Cristo, que pagou a Deus as tuas dívidas, e haja força no teu ser, na tua mente, para resistir às paixões do mundo, para resistir às investidas do mal, para que em tudo na tua boca possa ter uma voz de glorificação, e possa haver uma voz de glorificação e não de maldição, e haja voz de louvor e não de crítica, e haja voz de sabedoria divina e não sabedoria humana. Glória ao nome santo do Senhor. Veja, irmãos, e falando do apóstolo, vamos entender aquilo que também é literal. Ele tinha muito conhecimento, ele tinha conhecimento das Escrituras, da lei, ele teve oportunidade de se dedicar, mas até o momento em que, achando que estava fazendo certo, estava como cego, praticando loucuras, tendo conhecimento e andando de forma errante. Mas o dia que encontrou a luz, Jesus Cristo ressuscitado, lá no caminho de Damasco, aquela luz brilhou, lhe tirou a visão da carne, para mais tarde lhe devolver, além da visão da carne, lhe devolver a visão do Espírito, uma consciência, uma compreensão maravilhosa, a ponto de escrever essas cartas que ficaram registradas, e hoje serve aqui o Senhor desta carta, destes versos, para falar com a igreja, para que nós possamos ser admoestados, para que nós possamos ser revestidos daquilo que é dos céus, para que manifeste em nós aquilo que é divino, porque o reino de Deus não consiste em palavras, ou seja, não é só daquilo que é do homem, mas em virtude. Quem é que traz virtude ao homem, à igreja? Por si só não há virtude, por nós mesmos não há poder. Em Cristo há poder, em Cristo há perdão, em Cristo há virtude, em Cristo há misericórdia, em Cristo há compaixão, em Cristo há correção no meio da igreja. O que Deus faz não machuca, o que Ele corrige não expõe ninguém.
não é espancar a igreja, não, é o amor e a misericórdia mais uma vez sendo anunciado no nosso meio, o amor que é Jesus Cristo, a misericórdia e a compaixão mais uma vez sendo anunciado nesta noite. E ao final aqui deste capítulo, nesta carta, perguntava: que quereis quando eu for ter convosco? Com vara ou com amor e espírito de mansidão? Ou seja, está aí agora as decisões pela frente. Veio o conselho, veio a orientação, veio a admoestação, não é imposto. E o que quereis agora, igreja reunida nesta noite em nome do Senhor Jesus? Queres felicidade? Ama o teu Deus acima de todas as coisas. Queres felicidade para a tua família? Despoja de tudo aquilo que são os costumes do mundo atual, que são aquilo que prendem a muitos, prendem os novos, prendem os velhos, em situações que vão puxando cada vez mais para baixo. É como se fosse lançado uma âncora do navio e dali não sai. É assim que está sendo presos os jovens, a humanidade nesses dias, presos em sentimentos, presos em ilusões, presos em encantamentos. Mas a igreja tem que estar presa a Jesus Cristo e a cada dia nos desprendendo daquilo que é humano, que é terreno, e indo a subir em espiritualidade, em compreensão, em sabedoria divina, para que um dia nós possamos ser achados irrepreensíveis diante de Deus. E como em alguma das cartas está escrito, para que um dia nós possamos entrar no reino da glória de Deus. Ninguém se engane, ninguém se iluda com nenhuma fala diferente desta, meu irmão. Vai ter prova, mas vai ter a força de Deus para vencermos as nossas provas. Vai ter luta, mas terá o Senhor para guerrear por nós e pela igreja. Vai ter algum momento de choro, mas o choro passa, e passando o choro vem a alegria divina. Nós enfrentaremos algum momento de tempestade. A tempestade não é para sempre, até o momento em que o Senhor dos céus e da terra se levanta e dá ordem para a tempestade para o vento calma, quieta, para o mar recua, para que o irmão possa ir seguindo a tua jornada. A irmã vá seguindo, confiante naquilo que te falou o Senhor, e vai te guardar todos os dias da tua vida, até o momento em que, terminando a tua jornada, descansarás aguardando o retorno do Senhor nosso Jesus Cristo. A jornada é longa, a jornada é perigosa, a jornada não é fácil, mas é possível de ser vencida e concluída pela força e o poder de Deus na vida da igreja. Quantas coisas já enfrentamos, mas nenhuma delas nos fez parar e nem desistir. Alguns irmãos ficarão pelo caminho, alguns ficarão à beira do caminho, encantando-se com as paisagens que vão apresentando-se ao longo da jornada. Passa, segue o teu caminho, lembra que há um objetivo, há um porto almejado a chegar, há um lugar para nós um dia chegarmos. Não distraia, irmão, não distraia, irmã, não deixa ser tomado por algum sentimento que possa um dia te afastar de tudo aquilo que a irmã já viveu e vivenciou. A raiva não te fará levar a lugar nenhum, o rancor e o ódio não te leva a lugar nenhum, a inveja não te faz maior diante de Deus, o rancor muito menos, a maldade nem se fala, a traição não é para nós, a mentira muito menos, o engano então nem se fala. Haja sinceridade na igreja em nome de Jesus Cristo.
não é só de boca, é de coração, é de sentimento, irmãos. Quantos nesses dias vivem como personagens nesse mundo, como hipócritas, assim como falava Jesus? Ou seja, vocês são atores. Nós não somos atores, nós não somos personagens, nós somos chamados para uma obra maravilhosa, eleitos, irmãos, para que um dia nós possamos entrar no reino da glória de Deus. O irmão e a irmã são cidadãos dos céus, homem e mulher sincera diante de Deus. Quem é sincero não engana, quem é sincera perdoa, quem é sincera não fala do teu irmão e nem da tua irmã. Quem é sincero não sai daqui desejando fazer tudo aquilo que o mundo faz. Quem ama o Senhor a cada dia quer se ver livre de tudo aquilo que causa embaraço à sua jornada. Veja, ele dizia: irmãos, apliquei estas coisas. Falou dele, falou de Apolo, falou por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, ou seja, fica dentro deste conteúdo. Tudo que sair fora deste conteúdo são as criações humanas de que falam as Escrituras, as fábulas, e que encantam a muitos. Muitos são encantados por discursos persuasivos, discursos bonitos até de ouvir, palavras bonitas, bem colocadas, frases bonitas para causar euforia. A realidade é uma só: Cristo Jesus crucificado. No mundo tereis aflições, tereis dores, passareis por provações, mas tem um recurso, igreja: orarmos a esse Deus maravilhoso em nome do Senhor Jesus. A oração da igreja sobe aos céus, toca ao trono da misericórdia de Deus. Não queira ensinar o Senhor na tua oração. Apresenta-te a Ele: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem compaixão de mim. Não importa a tua condição. Lembra do que está escrito nas Escrituras. Em algum momento apresentou-se alguém que conhecia a lei. Foi logo tratando das suas qualidades em detrimento do outro. É sempre assim. O ser humano sempre faz a sua comparação. E nunca ele é o menor. É sempre comparando com alguém para apresentar o erro do outro. Jesus nunca colocou o erro do outro em evidência. Nunca. Não está escrito aqui. Ele veio sim para tirar as escórias, mas não para lançar em rosto, não, para perdoar. Ele veio para restaurar, para resgatar. É nesse sentido, irmãos, vejam que esses sentimentos tomam conta e é fácil de entrar no nosso coração. Daqui a pouco nós estamos estabelecendo as nossas comparações, estamos estabelecendo as nossas medidas, mas fica hoje uma medida da palavra, a medida de Cristo, uma medida de amor, de compaixão, de misericórdia pela tua irmã, pelo teu irmão. Mas ele errou, ora para que ele não erre mais. Mas ele pecou, ora para que não peque mais. Mas ele isso, peça ao Senhor por ele, peça por aquela família. Mas isso não tem assunto, não é contigo, não é comigo, é lá em cima. Esta obra tem dono, tem um regedor. Esta obra, irmãos, ela não é conduzida por mão humana, ela é conduzida por aquele que fez os céus e a terra. Ele vai regendo a tua vida, a minha vida. Ele vai criando momentos, situações. E o que te trouxe aqui hoje, o que foi aflição, angústia, por alguma coisa viesse aqui nesta noite, e aqui estamos reunidos em nome do Senhor Jesus. Que momento maravilhoso, que coisa maravilhosa.
Que oportunidade tão santa, não é, irmã e irmão? Que coisa maravilhosa! Aproveita agora esses minutos aqui dentro. Faz aí agora o teu pedido ao teu Senhor no teu coração. Quem está do lado não escuta, o esposo não escuta o pedido da esposa, ela da mesma forma, mas pede agora: Senhor, eu quero me ver livre disso, eu quero me ver livre daquilo. Me ajuda a ser melhor na tua presença, me ajuda a despojar destas coisas. Tira isto do meu caminho, limpa o meu coração, limpa, Senhor, os caminhos da minha vida, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja-te concedido força da parte de Deus. Saia desta tua inércia agora, dá um passo e vai ao encontro do Senhor. Ele sempre terá alguma coisa boa para os seus filhos, Ele sempre terá alguma palavra amiga. Então, aqui finalizando já esse conteúdo maravilhoso, nada daquilo que faz parte desta sociedade que vive tão entretida com poder, com ganância, com posições, com dinheiro. A ambição deve fazer parte do ser humano, estudar, trabalhar, ter iniciativa, objetivos, sonhos, tudo isso faz parte. Isto de forma desmedida leva o homem à loucura. Ele fica cego, ele ultrapassa os limites postos por Deus. Quantos, e se formos perguntar aqui aos irmãos, a quem está mais tempo, sempre vai lembrar de alguém cujo sentimento lhe tomou em algum momento, cometeram loucuras das quais alguns se arrependem ao longo da sua existência, outros hoje nem em condições de se arrepender, porque acabaram se conformando com o erro e vivem entrelaçados ao pecado. Mas nós estamos aqui hoje, nesta noite, reunidos sob o nome de Jesus, livres daquilo que nos prendia ao pecado, ao engano outrora, e agora presos a Cristo Jesus por laços de amor, de misericórdia, de compaixão. Leva para a tua casa a força de Deus nesta noite. A pergunta que o apóstolo fez: que quereis, igreja? O que quereis? Vamos escolher da parte de Deus laços de amor, de compaixão e de misericórdia, para cada vez mais nos apegarmos a Ele e dele não largarmos nenhum momento da nossa vida. Na instabilidade financeira, não larga o teu Senhor. Na porta fechada, não desiste. Na instabilidade do casamento, não volta para trás. Na tempestade que se levanta no meio da família, não desiste, não vai embora. Na enfermidade que vem e castiga muitas das vezes o corpo, faz a família sofrer, não atribui isso a Deus e a nenhuma maldição. Não há maldição para aqueles que estão em Cristo Jesus. Há bênção e salvação para aqueles que estão firmados em Jesus Cristo. Haja confiança em nós nesta noite. Seja aberta ao entendimento de cada um de nós nesta noite, para ouvirmos novamente aqueles que estão firmados em Jesus Cristo. Sobre eles está a bênção de Deus, está a salvação proposta por Jesus Cristo. O pecado já ficou para trás, o engano não faz parte da tua vida e nem da tua história. Tudo aquilo que em algum momento possa te ter prendido hoje não mais. És livre para glorificar o nome do teu Senhor, mas precisa ser livre de alguma situação, alguma coisa que a tua mente acaba criando e como vozes soam aos teus ouvidos, tentando fazer desistir. A palavra hoje empurra para frente. Vamos juntos em nome do Senhor Jesus. À frente, igreja, à frente. Vai terminar outubro e nós estaremos juntos glorificando o nome do Senhor. Vai entrar novembro, a prova não te leva embora.
virá dezembro, a escassez de alguma condição não te faça desistir. Termina 2025, vem 26, a promessa está de pé, está dentro do teu coração. Leia aqui nas Escrituras, quantos que tiveram contato com a promessa, creram fielmente, mas muitos deles não alcançaram, mas terminaram os seus dias confiantes. Eu não vi, mas eu tenho certeza que vai cumprir. Outros tiveram a felicidade de alcançar. E falando de uma história, não é que está aqui nas Escrituras, sai lá do Egito, deixa as cordas que prendiam, deixam a servidão, deixam a escravidão. Alguém fica pelo caminho, mas alguém entra e toma posse daquilo que Deus prometeu. Glória ao nome santo do Senhor. Vai em paz à tua casa, vai para o teu lar, vai meditando em tudo aquilo que é santo, que é puro, que é verdadeiro. Vai desejando a cada dia aproximar-se do teu Deus. Vai percebendo que as coisas vão mudar, a força vai te tomar, a crença vai ser fortalecida dentro do teu ser, o dom da fé ele é acrescido, e isto produz em nós algo maravilhoso. E tudo aquilo que nós temos como as dificuldades do dia, as necessidades diárias, tudo isto vai ficando muito pequeno. É um conteúdo muito pequeno diante do poder que nós temos do nosso Deus, diante deste recurso que nós temos de falar com Ele. Mas e quando Ele vai fazer? O dia que Ele achar melhor, o dia que for da vontade dEle. Mas como Ele vai chegar? Da forma que Ele já tem determinado para a tua vida. E agora te coloca diante do Senhor, a ouvir a palavra, a ouvir a orientação e a seguir a tua jornada, caminhando sem desanimar, orando sem desfalecer. É como alguém que sai de casa, olha para o céu, nossa, parece que eu ouvi falar que ia chover, mas é um sol, eu nem vou levar guarda-chuva. E no meio do caminho é alcançado por alguma chuva. Tem quem está aqui congregado, vai seguir a tua jornada. Daqui a pouco não é uma chuva para causar medo, mas vai ser alcançado ao longo do teu caminho por alguma novidade. Vai molhar a terra da tua vida, vai produzir novamente alegria, vai trazer esperança. A chuva é o significado da abundância, da vida. Ela renova, ela revolve a terra, ela faz nascer aquilo que está escondida. A chuva da palavra está aqui nesta noite, gotejando sobre a cabeça de cada um de nós. Tem quem não está aqui dentro, mas a família está representando. Leva esta benção para a tua casa, para a tua filha, para o teu filho, para o teu esposo, para a tua esposa. A chuva vai os alcançar ao longo do caminho, a benção vai te cobrir, vai sair um glória da tua boca, o aleluia ao nome do Senhor. É naturalmente, quem fez foi Ele, quem chegou foi Ele, quem abriu a porta foi Ele, quem tirou aquilo que era empecilho do teu caminho foi Ele, quem quebrou as amarras foi Ele, quem te deu forças foi Ele. Glória ao nome do Senhor. Vamos seguir nesse propósito, vamos seguir nessa força. Ninguém tirará a nossa coroa, ninguém roubará a nossa coroa, ninguém impedirá a entrada da igreja no reino da glória de Deus. Deus seja louvado.